O PCcast de hoje recebe uma das maiores inteligências da nossa Montes Claros. Depois da vinheta, confira o nosso papo com o professor, antropólogo João Batista Almeida Costa. Beleza, Joba? Seja muito bem-vindo. Joba, desculpa a intimidade. Se você se importa das pessoas te chamarem de Joba ou gosta, o que você prefere, Joba ou João Batista? Aqui em Montes Claros eu prefiro Joba. Joba. Agora no centro, na academia, João Batista, porque é o meu nome, é João Batista Almeida Costa, né? Quando eu sou citado. Mas nesses congressos eu ponho Joba, porque o pessoal me conhece por Joba. Que as pessoas te conhecem assim, né? Joba, seguinte, como eu disse, uma das maiores inteligências vivas da nossa Montes Claros. E eu fiz esse bondade sua. Não. E eu fiz esse convite aqui motivado muito por um livro que estou lendo agora, que é A Democracia Traída, de Raimundo Faoro. Na verdade, não é um livro escrito por ele, mas é uma coletânea de várias entrevistas que Mino Carta, Bob Fernandes, Maurício Dias, que é o organizador do livro, faziam com ele todos os anos. Primeiro na revista Senhor, depois na Isto É, e por último na Carta Capital, né, até ele se encantar. E assim, eles faziam uma perspectiva interessante de Brasil ano a ano com Raimundo Faoro. Aí eu pensando, gente, Joba poderia fazer isso comigo sobre Montes Claros, sobre o norte de Minas, sobre questões importantes que a gente discute muito pouco, né? Formação da nossa identidade, nossa cultura, nosso meio ambiente. Foi inspiração boa, Joba, de antropólogo para antropólogo? É ótima inspiração. Raimundo Faoro, grande presidente, talvez o mais célebre, né? Presidente nacional da OAB, num momento de discussão de volta para a democracia, foi um cara muito importante. Ô Joba, primeiro eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Quem que é o professor João Batista Costa? Eu sou nascido em Montes Claros. Passei minha infância até os 9 anos em Jequitaí, porque a família de minha mãe é de lá, a de meu pai foi para lá, os dois acabaram se casando lá, e depois vieram para cá, para Coração de Jesus, voltaram para Jequitaí. Eu fui gerado em Jequitaí, nasci em Montes Claros, e quando eu saí de Santa Casa, eu fui para Jequitaí. Minha mãe fui gerado em Coração de Jesus, vim nascer em Montes Claros e fui levado para Jequitaí. Igual o Capitão Enéas, minha mãe. Ela fala, não, você é de Burarama, mãe. Ela, não, sou de Montes Claros, só minha certidão aqui. Só que na época não tinha, o pessoal procurava um hospital melhor, né? Com certeza. Lá em casa, quase todos. Meus pais tiveram 10 filhos, são 8 nascidos em Montes Claros. Um em Coração de Jesus e um em Jequitaí. E aí você ficou lá até 9 anos em Jequitaí. 9 anos, vim para o seminário diocesano, aqui na Coronel Pratos, fiquei 1 ano. Mas qual é a cidade? Hã? Você entrou no seminário com 9 anos? Porque eu, antes de entrar no primário, eu já lia. Eu só não escrevia, eu fui para o primário aprender a escrever. E também já datilografava. E aí eu vim para ficar 1 ano fazendo admissão, que tinha naquela época, mas com o mês de aula, Padre Joaquim e Padre Jorge decidiram que eu tinha que já entrar no primeiro ano do seminário. Ginasial. Ginasial. Eu fazia admissão no seminário. Entendi. Internado. Mas aí aconteceram algumas coisas que eu não gostei. Aí eu me escondi em Jequitaí, fui para as fazendas do povo lá, fiquei Aí me passaram 5 dias, eu voltei para casa. Porque a gente lá em Jequitaí era assim, uma comunidade que todo mundo se conhecia. O povo da cidade e o povo da zona rural. Você ficou católico até quantos anos, Joba? Ou essa experiência sua pelo seminário te fez largar o catolicismo? Não foi o seminário que me fez largar o catolicismo, não. Eu
eu fui para o Colégio São José, continuar meus estudos, saí, minha família voltou para Jequitaí, mãe abriu um ginásio lá, eu fui estudar lá, depois eu vim para o Seminário do Melo, saí, e aí foi quando eu me encantei pela música popular brasileira. Né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, esse pessoal, e aí cabelo grande, roupa de hippie, tanto que eu tinha um apelido de João Ripão. Né? Depois virei João Bilisquete. Era primeiro João Ripão? Era o primeiro João Ripão. Depois João Bilisquete. João Bilisquete. E aí... João Bilisquete por causa mesmo. do Bilisquete, da dança? Da dança. Eu dançava muito, PC. Dançava muito mesmo. Eu era capaz de passar uma noite dançando forró, assim, maravilhosamente bem. Hoje eu já não aguento mais, né? Já passou da idade. Eu virei hippie mesmo. Né? Em 68, meu pai foi assassinado, eu fui para Belo Horizonte, eu fui a Ouro Preto e lá eu conheci um grupo de hippie e me mandei, fui rodar. Cara, seu pai foi assassinado? Meu pai era político em Jequitaí, caçou o mandato do prefeito lá, e aí foi contratado para fazer um serviço em Vaza Palma e mataram ele. Foram 3 tiros no coração e deu como se fosse suicídio. Né? 3 formavam um triângulo isósceles, sabe? 1 centímetro entre cada bala. Meu Deus do céu. E aí ele foi assassinado. Não tinha nada queimado, nada. Sim. Porque quem tinha o poder... Já estávamos na ditadura militar. Né? Meu pai era político de esquerda e aí ele foi assassinado. A gente veio para Montes Claros e aí começou a nossa vida aqui. Aí você foi hippie nessa aí de... Desculpa ter te interrompido, porque essa história do assassinato eu não sabia, acho que pouca gente sabe, né? Pessoal da família... Na época, o pessoal de Montes Claros, quando tinha 36, 37 mil habitantes, todo a mundo notícia sabia, circulou. Né? Ainda mais, né? Saiu nos jornais tudo. Como é que era o nome do seu pai? Silvestre Augusto Costa. Silvestre Augusto Costa. Ele que é irmão do Monsenhor Ozanam ou sua mãe? Minha mãe era tia de Ozanam. Tia de Ozanam. Isso aí. O pai de Ozanam era irmão da minha mãe. Meu pai é de uma família que não é daqui. Entendi. Eles foram para Belo Horizonte. Originalmente, a família do meu pai veio para Grão-Mogol. Você já ouviu falar de João da Costa, um guerrilheiro que teve lá em Grão-Mogol contra o Distrito Diamantino, contra o livro da Capa Verde? Esse. É um dos. Isso. Eram 3 irmãos Costa, eu sou descendente de um deles. Os Costa de Rio Pardo de Minas também tem vínculo com João da Costa, que é a família, porque ele morreu lá, morreu preso. E seu nome é João Batista por causa dele ou por causa do santo do dia? Porque eu nasci no dia 24 de junho. Dia de São João Batista. É o melhor dia para fazer aniversário, PC. Você não precisa fazer festa, é só você sair nas festas. Porque todo mundo faz festa, né? É isso aí, o dia Hoje de São não faz João. mais na cidade, a não ser na periferia. Fazem nos sítios, né? Ô, Joba, eu trabalho muito na Bahia. E eu não sei se eu já te contei isso. Lá na Bahia, eles têm o dia que reúne a família mesmo. É São João. A véspera de São João. Eles tratam São João com uma devoção maior do que tratam o Natal. É uma coisa impressionante. E o norte de Minas e muitos lugares também. Em Montes Claros, não tanto. Montes Claros era também, PC. Já foi, né? Já foi. Na minha infância, mas festa de São... quando a gente vinha para cá, é porque a família de mãe morava toda aqui, né? Menos ela. E um que morava em Coração de Jesus. Tinha Maria Celestina. E aí vai, mas assim, mas com aquele negócio de todo mundo fazer uma fogueira, de ser tipo uma festa obrigatória como o Natal. Na porta da rua, tá? Todo mundo fazia fogueira na porta da rua. Todas as famílias? Todas as famílias. E todas as famílias punham... O pessoal no quarteirão punha coisas, guloseimas, para quem quiser comer. Tinha as fogueiras. E o povo, ninguém ficava parado na porta de casa, não. Era meninada. Quando a gente mudou para o bairro dos Funcionários, a gente estabeleceu relações com o povo de lá, que chegou, porque todo mundo chegou na mesma época, em 71. A gente passou a fazer festa de São João lá, desse jeito. Era uma fogueira só,
E aí cada casa tinha um prato. Aí a gente fechava em cima e embaixo, não passava carro. E a festa, o povo do bairro inteiro ia para lá, essa coisa toda. Aí em Montes Claros você acha que parou porque Periferia tem, a tá? periferia A tem? periferia tem. As famílias tradicionais de Montes Claros, a classe média para cima, é que vai fazer festa nos sítios. Entendi. Elitizar o São João. Elitizar o São João. E a periferia, ela faz festa. Assim. Eu morei um tempo lá no Cristo Rei. Cristo Rei não. Santo Inácio. Pô, fogueira um do lado da outra. Como aqui é sem roteiro e nós já estamos nisso aqui, no assunto, Joba, e você pesquisa isso muito. Seu tema de pesquisa sempre foi a identidade do povo norte-mineiro. Eu costumo falar que eu sou um mineiro do Nordeste. É isso mesmo? Não, eu sou norte-mineiro. Você é norte-mineiro. E do ponto de vista identitário, das teorias identitárias, nosso signo identitário não é o signo mineiro. Mineiro é um signo, norte-mineiro é outro. Quando a gente sai daqui, que a gente fala que não é mineiro do Nordeste, a gente fala que é norte-mineiro. Aí eles vão falar que, baiano, baianeiro, baiano cansado, pernambucano, até pernambucano já chamaram, né? João Paulo Maurício, no livro dele, Janela Sobrada, ele fala que ele era chamado de pernambucano, aí, né? A resposta que todos nós dávamos, né? Baiano ou pernambucano é F da P, né? E quando eu fui para Belo Horizonte, em 68, que eu fui chamado... Já tinha ido, porque minha família paterna morava lá. E eu chegava, era chamado de baiano. Eu lembro que no médico, lá numa caiaca que eu mandei ele, a F da P, né, levei um tapa na boca, da minha mãe, mas não foi por isso que eu fui estudar a identidade nossa. Porque eu estudava já a nossa cultura. Né? Eu formei em graduação, aliás, o Raízes me fez mergulhar na nossa nós cultura. Vamos chegar lá, que a conversa com o Joba é boa, Dani, a gente fica assim... é muito rica, muita informação. Então, é o seguinte, foi na fase hippie de BH que você entrou no Raízes ou foi aqui em Montes Claros? Como é que foi isso aí? Depois do... Raízes, só para o pessoal que está nos ouvindo e nos acompanhando, para ficar todo mundo na mesma página, é o grupo Raízes, aquele de Tino Gomes, Charles Boavista... que canta Desentoado, do Pau Preto do Pé da Serra, Fruta do Norte, etc. E o professor Joba Costa fez parte de uma das formações do Raízes. Bem, depois que eu voltei eu participei do grupo de teatro da Escola Normal, com Romildo, e no Colégio São José também. E a gente, como aqui tinha muito grupo de teatro, e não tinha teatro, que era a coisa mais incrível, né? Porque não tinha nenhum centro cultural, né? O centro cultural é de não, 1980. Não tinha centro cultural, não. Tinha o Colégio Imaculado, que era muito difícil, né? Tinha o salão paroquial da Matriz, que Padre Dudu não liberava de jeito nenhum, e da Catedral, que Padre Janjão também não liberava, não. Tá? E o resto não tinha. Os auditórios, ninguém tinha. Aí a Escola Normal foi feita, um auditório. Mudou para lá, foi feito o auditório da Escola Normal. E Romildo veio para Montes Claros, como tinha feito teatro, estudado teatro, ele criou um grupo de teatro. Romildo Mendes, né? Romildo Mendes, lá na Escola Normal. E aí, quando ele também dava aula no Colégio São José, ele acabou montando um grupo de teatro, que na Escola Normal era um tipo de teatro performático. E Dona Ivone e Zezé Colares ficavam reclamando dele que ele devia fazer um teatro mais... Aí montou lá Fernando Pessoa, ele mesmo, né, que é poesia de Fernando Pessoa, Dona Ivone e Romildo montaram o roteiro do espetáculo, que eram declamações de poesia. Né, e tal. E a gente montou aqui na Igrejinha do Rosário, que estava abandonada, que estava servindo de sanitário, de motel para o povo, não tinha vidro, não tinha nada. A gente resolveu conversar com o Padre Dudu, ele liberou, desde que na festa de agosto a gente devolveu essa igreja.
Aí nós montamos uma peça, hoje é dia de rock, sentavam 100 pessoas na Igrejinha do Rosário, ficamos de março a junho, apresentando de quarta a domingo. Aí nessa peça você era ator, diretor, roteirista, Eu era como é que era? diretor, cenografista, iluminado. Ator também, Jobs? Não? Ator. E quem que era a galera da época? Tem gente Não, eu que... não era ator. Eu era ator nessa peça. Não, eu não era ator, não, eu só era diretor. Hernando Silveira e a noiva dele, né, que teve aquele acidente, que estava eles dois, Aquiles, Baiano e eu. Né? Foi um trauma, Montes Claros, naquele período. Silvio Olifson, Eliane Jansen, tinha o Alan Medrado, sabe assim? Foi muito legal. A gente fez um espetáculo muito leve, porque o texto é muito leve. Né? E assim, pessoal, assim, tinha dia que só entrava 100 pessoas, porque só cabia 100 pessoas. Tinha dia que tinha umas 200, 300 pessoas na porta querendo entrar. E não tinha jeito, não tinha como. Né? Aí essa fase do teatro foi anterior ao Raízes. Foi anterior ao Raízes. Aí teve um acidente, né? Que inclusive eu parei. E aí o Tino, Charlie e Ângela, que já estava lá, não tinha nome. Né? Eles vieram passar... Eles eram um trio, né? Na verdade, o Raiz nasceu como um quarteto. Eles fizeram uma seleção. Bem, no início dos anos 80, o governo de São Paulo... Dos anos 70, não? 70. Que eu nem lembro que governador que era. Ele criou uma política de cultura para o Estado em que ele abria editais para teatro, show e dança e balé. Aí o pessoal concorria. Paulo Altran concorreu com Morte e Vida Severina, com o mesmo diretor que montou Morte e Vida Severina, que ganhou o prêmio Inaci. Que Chico musicou, tal. Marieta Severo estava estudando na PUC São Paulo, trabalhou na peça e tal. Aí, rodar 90 cidades do estado de São Paulo. Era uma loucura, cara. O Raiz fez, a gente rodou 45 cidades. Você entrou no Raiz nessa época? Não, Depois. Aí o Charlie, a Ângela, o Tino e a Eliane Esteves, que depois tocou com a Rio Barnabé, cantou no Premeditando Breck, que ela tem uma voz maravilhosa. Ela é de São Paulo. Ela é da Baixada Santista. Eles conheceram ela lá? Nesse espetáculo, na viagem. E Tino levou o violão, ficava tocando. Aí acabou que juntaram os quatro, o pessoal propôs eles fazerem canja antes do espetáculo começar, enquanto o povo estava entrando, eles ficavam tocando música popular brasileira, aí depois eles começaram a compor. Quando voltaram para São Paulo, Eliane saiu, e aí eles vieram para cá. Aqui, eles vieram passar o Natal. Eu tinha sido colega de Tino no seminário, contemporâneo de Charlie no seminário. Lá no seminário a gente mexia com teatro. Esse seminário já é um capítulo à parte, né? Vamos fazer outro parênteses aqui. Essa turma sua de seminário deve ser assim, a mais cultural que já teve, né? Era bastante cultural. Né? Porque nessa tinha Tino Gomes. Tino, Charlie, Tadeu Leite, quem mais? Reginaldo Silva. Não, Reginaldo não era... Não era do seminário, não? Tinha uma turma boa de futebol, cara. Assim, Luiz Carlos Novaes, Pereré, que era do seminário também? Pereré era de São José. Era de São José. Mas era a mesma turma, né? Era o mesmo ambiente. Antes, quando eu volto das viagens pelo Brasil, a gente vai formar um grupo. Lá Tino morava na Rua Bocaiúva, eu também na Rua Bocaiúva, e seu Romeu, que trabalhava naquele Zuba Coros, que tinha... A gente se reunia lá, primeiro se reunia lá na porta lá de casa, na Bocaiúva. Em 71 a gente mudou para o bairro Funcionários, aí a turma passou a ficar na casa de seu Romeu, porque tinha um muro embaixo. E aí sentava, a gente era assim, umas 80 pessoas que fazia 1000 coisas. 80 pessoas? 80 jovens. Meu Deus. Na Rua Bocaiúva ali parava... Na rua Doutor Veloso. Doutor Veloso. Os caras não tinham trânsito.
Quando passava um carro, daí 40 minutos, 1 hora, passava outro carro, né? À noite. O pessoal que dava festa, quando a festa não estava animada, ligava para casa do seu Romeu, mandava convidando a gente para ir. Como a gente tinha aparelhagem de som, disco, a gente ia fazer festa para o povo, né? Animar as festas do povo. Até que teve uns eventos assim que pararam de chamar a gente, porque foi um momento que na sociedade Montes Claros começa uma divisão entre o Right Society e a plebe. E aí surge que festa, até esse período, festa em Montes Claros, a cidade Era democrática. desse tamanhozinho, ia todo mundo para a festa. Não tinha esse negócio de... E aí começa a fechar as casas das pessoas para a festa, formando o que veio a ser o Right Society Montes Claros, né? E como a gente era da plebe, e aí surge os penetras, a figura do penetra. Apagava-se a luz. Da primeira vez eles ficaram chocados, né? Porque apagaram a luz e falaram assim: os convidados do noivo ficam à direita e da noiva à esquerda. E a gente não foi convidado nem do noivo nem da noiva. E os que não, aí acendia a luz. Pode ir embora. Vocês vão embora, porque aqui vocês são penetras. E aí a gente foi carregando tudo. Não, vocês não, nós só ficamos se ficar todo mundo. E aí pararam de chamar a gente para fazer essas coisas. E a gente já se reunia ali. Nós fizemos um grupo musical. A gente era cover do Who, do Creedence. Oh. Nós tocávamos Tommy inteiro, tocávamos Creedence. Tome, juventude nos ouvindo aqui, é a ópera do rock do Who. Do Who, The Who. The Who, cara. Maravilhosa a ópera rock. Roger Daltrey, meu Deus. E aí, Padre Zuba nos convidou e nos pediu para a gente fazer a Missa da Juventude no Asilo. Nós aceitamos, mas com uma condição. A gente respeita os rituais da missa, porque a missa é um conjunto de rituais, né? Você tem um ritual de entrada. Milenar, né? Ritual de entrada. Sabe? Mas nós fazemos a missa como a gente quer. Sei, as músicas, né? As músicas a gente que toca e tal, não sei o quê. Falou, ok, vocês são similares, vocês me conhecem, um olhar meu, vocês conhecem. Faça. Primeira missa, nós pusemos 2 discos de Woodstock para tocar, tá? E a missa foi acontecendo dentro de Woodstock. Nossa, aí você, Tino Gomes, Tadeu? Nós, todo mundo. Não, Tadeu não estava nessa, não. Eduardo Lima? Não, Eduardo era da turma lá do Roxo Verde. Nós éramos... Tinha essas divisões. Entendi. E aí a gente, então, fez essas coisas. Tino saiu, foi embora. Aí veio Romildo, o grupo de teatro, o Tino saiu, foi embora, já tinha ido. E aí eles vieram e falaram assim, vai para São Paulo, cara, você é bom, você é bom no teatro, vai para São Paulo, vai estudar teatro. E eu fui para São Paulo para estudar teatro. Seu irmão já tinha ido? Não, meu irmão veio muito tempo depois. Muito depois. Muito depois. Irmão, estou falando de Raimundo Costa, um dos maiores bailarinos deste país. Que isso é 73. Entendi. Rai nasceu em 58. Ele estava menino. Estava fazendo teatro aqui em Montes Claros. Né? E aí, estudando mais tarde, Ima vem para cá, já no final dos anos 70, início dos anos 80. Final dos anos 70. Ima vem e ele vai estudar balé com Ima. Aí ele resolve ir para Belo Horizonte. Eu vou ser irmão marista, em 75. Aí eu já tinha ido para Raízes, tinha saído Raízes, voltei. Você é quase um padre, né? Você pegou o Raízes na época de quais músicas, Joba? O Raízes fazia shows em boate, tá? Era 4, 5 shows na noite. E eu estava fazendo curso de teatro e tal, não sei o quê. E aí comecei tinha uma atriz, que era namorada de Gal Costa, tinha um café-concerto pequeno. Eram 8 mesas, 4 de um lado e 4 do outro, e um pequeno palco. Chamava Café-Concerto Casa das Ilusões. No aniversário de Gal, ela fez um show
ela fez uma festa fechada, só tinha artista de top, né? Chico Buarque, Caetano, Gil, Baden Powell, esse povo aí, né? E aí ela convidou os grupos que estavam emergindo na música em São Paulo. Entre eles o Raiz. Entre eles aí. Cada grupo tocava 5 músicas. E eu entrei, primeira vez que eu toquei foi para esse show. Bacana. Para tocar percussão aleatória, né? Sons, completar, né? Fazer. Aí comentaram com eles que maravilha, que depois que eu entrei, aí pegaram meu pé e eu fiquei, né? Eliane já tinha saído, veio um cara do Ceará, Paulinho, que entrou, não ficou, aí apareceu o Ângelo tocando baixo, o Tukutaki, o japonês, e aí ele tinha um amigo, Rui, entrou, e aí o grupo formou, né? E a gente vai, então, fazendo shows em faculdades, só shows em faculdade, Uma cena alternativa? Parando de fazer. O diretor de Morte Vera Severina viu o show, Edwin Luiz era desse grupo de teatro, era um grupo de teatro, de atores e diretores, não é que eles montavam peças, né? Viram Raízes, porque o Raiz tinha acontecido naquele ano, 73, o cometa Kurrutek passou. E São Paulo foi toda feita, a iluminação de São Paulo é como se fosse sideral, sabe? Eram bolas com pontas e as luzes girando. Não é uma coisa maravilhosa. Montaram um palco, o Exército que fez isso, tá? Montou um palco imenso, fundo, o cometa Kurrutek, quem estava lá no chão ia ver o cometa Kurrutek. Passou, não foi igual o cometa que eu lembro, passou e ninguém viu. Passou. Porque o Halley, nós ficamos naquela expectativa. Eu sou dessa época, então, quando você vê que a idade tá batendo, João, eu sou da época do cometa Halley. Era aquela expectativa, cometa Halley, compra luneta, não sei o quê. A gente morava no bairro São José ali, e tinha os apartamentos do último andar, eles tinham um terraço. Uhum. Não era cobertura, era terraço. Na época era só o cimento. E aí todo mundo lá no terraço e tal, na casa de papai, e ele trabalhava na TV Montes Claros, chamou o pessoal da televisão inteira, sei que é o seguinte, esse cometa Halley não passou, ninguém viu. Passou. Passou, mas as pessoas não viram. Só que ele não foi como a gente tinha os desenhos de quando ele passou em 1919. Isso aí. Que era a coisa monstruosa. Era uma nuvezinha, sabe? Era uma nuvezinha desse tamanho assim, e ó. Nisso tinha revistinha do cometa Halley, tinha camiseta do cometa Halley, tinha sanduíche, loja que chamava Halley, né? É. Tem empresa até hoje com o nome de Halley por causa... Gente que chama Halley. Engraçado. Aí, nesse show, era só grupo de rock, tá? E o Raízes foi convidado. E aí, tava, assim... Debaixo do palco ficavam os artistas, o pessoal todo, né? Mutantes, Joelho de Porco, só Secos Molhados que não estava. Aquela cena de São Paulo, né? Aquela cena de São Paulo. Pessoal, Rita Lee com a Lúcia Tumba, a Raiz no meio e tal, não sei o quê. E aí ficava assim, gente, mas nós não tocamos rock. Aí propuseram que fosse feita uma música, se dava para compor uma música. E aí compôs Chachado Cósmico, que nunca só tocou uma vez na vida, que foi nesse show. E aí o pessoal que era assim, um chachado bem arretado, e Tina e Charles que fizeram, e aí a Rita ali propôs o seguinte, sobe todo mundo, vamos fazer uma jam session? E aí eu fico gritando assim, tá pensando que isso é rock, bicho? Na 10ª vez, dá um break, e vocês entram com Chachado Cósmico. E foi o que aconteceu. O pessoal lá embaixo enlouqueceu, que estava todo mundo fumando maconha, meu. Porque estava sendo distribuído maconha lá embaixo, né? O pessoal, que foi a forma de retirar o pessoal mais intelectualizado da luta ou do apoio da posição contra a ditadura, e aí pôr o pessoal na paz e amor. E aí teve esse show.
O Raiz aí, então, virou uma coisa, tá? E a gente foi, eles foram assistir, propuseram montar um show para a gente no Teatro do Sesc, no Teatro Anchieta, em São Paulo. Foi um show, assim, superlotado. Foi convidado pessoal, diretório, estudante, diretório acadêmico, DCE, estava superlotado, não só, tinha gente de todo canto. E aí a gente começou a fazer shows em faculdades, não só dentro da cidade de São Paulo, mas também no interior. Você saiu do Raiz antes de Tino? Não, depois de Tino. Depois de Tino. Depois de Tino. Então ficou com o Raízes ali com Charles de band leader, né? Na saída de Tino ali, como é que foi isso? Olha, nós viemos para cá, né? Fizemos show aqui em Montes Claros, no Cine Montes Claros, lá no asilo também. O dinheiro lá no asilo foi para o asilo, o Padre Zuba pediu. Fizemos show aqui no Cine Montes Claros, Cine lotado. Fomos para Brasília, fizemos show em Brasília. Brasília aqui, né? A verdadeira, a original, que a outra lá é a falsa, a cópia. E em Januária. Em Januária nós fizemos 2 shows. E aí a gente foi para Belo Horizonte para ficar uma temporada no Marília. Nós ficamos 3 semanas no Marília. Não, 4. Foi 3 semanas, parou, veio o Carnaval, e mais uma semana depois do Carnaval. Aí nessa semana depois do Carnaval, no domingo, Tino avisou que estava saindo. Aí a gente estava indo para o Rio, para fazer show no Rio, que acabou não acontecendo. Ângela estava grávida e parou para ela ter neném. Eu estava muito chateado, muito puto com a saída de Tino, porque Tino e a gente morava junto. Eu fui mais por causa de Tino, Tino Raiz mais por causa de Tino. Aí eu vim para Montes Claros para quando a Ângela tivesse neném, eu voltaria. Né? Só que acabei não voltando. Acabei indo estudar no Colégio São José. De novo, terminar meu científico, que eu tinha parado o científico. E acabei decidindo ir ser irmão marista. O Ângelo e o Rui também saíram. Bodão, que tinha passado... Jorge Tadeu Guimarães, Bodão, tinha passado lá na época que a gente estava gravando o disco. Ele participou da gravação do disco. Tocava uma viola, que era uma maravilha. Mas aí a gente foi para o Preto, no Festival de Inverno, e ele não foi. Ele veio para Montes Claros e tchau. Aí a Ângela teve neném, parou, e aí vai montar a segunda turma, que grava o segundo disco, que para mim é o melhor disco da música do Raízes. Eu também tenho essa opinião polêmica. Me deram uma pedrada esses dias, porque você está falando o disco que tem Olhe Bem as Montanhas, né? Não, esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Esse é um disco muito bom também. O Brejo das Almas, cara. Isso aí. Brejo das Almas. O que tem Brejo das Almas, Valsa do Desencanto, tem no segundo ou no terceiro? Primeiro. No primeiro. São 3 bons discos. Porque o primeiro, a gente atira para todo lado. Tá? Sim. Tem música lá. Tem, assim, o Ângelo era do jazz. Tem música que o baixo, cara, é puro jazz, sabe? Tem uma música de Tino. Tino era apaixonado por Ana Carolina. Faz uma música lá, experimental. Era uma tira para todo lado. Mas tinha algo do que era a musicalidade do Raiz. E aí o segundo disco é pura musicalidade do Raiz. Não tem nada que não tenha, que mostra qual não é a musicalidade do Raiz, é a nossa musicalidade. A musicalidade norte-americana. Isso que é inclassificável. O terceiro, ele se bandeia pro rock, porque o pessoal era do rock, né? Mas aí o Charlie, Corey e Elcio, e Faisal, que depois saiu, mas Pinico, Zé Dias, Marcelo Padre, eram do rock, puxou pro rock. E aí o Raiz acabou... Acho um bom disco, o terceiro também. Eu gosto dos 3, mas eu sou apaixonado mesmo pelo Brejo das Almas. Pelo Brejo das Almas, que é uma senhora música. E tem uma música belíssima. Boa Vista, olha só o verso, né? De Trem para Montes Claros é do terceiro. É o terceiro. Quando a poeira da estrada se prepara para dormir. Cara, Charles
Vou te contar Um gênio, caso. né? Um gênio. Um Nosso gênio. gênio musical. Ô, Joba, Maravilhoso. uma pergunta aqui sobre Charles. Você acha que se Charles não fosse preto, gay e periférico, essas condições, somada ao preconceito da época, aquela coisa toda, Charles era pra ter sido um Zé Ramalho da vida, um Alceu Valença, né? Não, o Charlie, assim, depois que ele separou da Ângela, ele entrou numa... Ah, então você acha que a inflexão foi muito Foi dele muito, também, sim, dele, e não dele. das questões externas? Não. Ó, veja, quando nós aparecemos, por exemplo, Maurício Cobrusli, Ângela e eu, a gente foi levar um disco para ele. Que na época ele era crítico de música. Crítico de música. Né? Para ele, nós dois levamos para Mário Prata, que era também crítico de música, e Cobrusli. Cobrusli pega e fala assim, na hora que viu a gente, achava que era esses meninos periféricos de São Paulo, lá de Osasco, não sei onde, e que na hora que ele ouviu, que assim, ele achava que a gente fazia assim uma bricolagem, que ele vai fazer a crítica à Cantoria de Fogueira. Né? Ele pega a Cantoria de Fogueira para fazer a crítica. Mas que era uma música muito boa, que era melhor do que ficar ouvindo o Jackson 5 da vida. Ele termina a coisa falando isso. Mário Prata vai ver o Raiz no lançamento do disco lá no Teatro Arena por conta da crítica do Cobrusli. E chega lá, e aí ele fala uma coisa que a gente não sabia. Mário Prata, galera, grande autor, dramaturgo, um cara que teve seu auge talvez ali no final da década de 90, mas que ali nos anos 70 atuando como um jornalista muito importante. Ele faz uma crítica maravilhosa, sabe assim, jogando Raiz para cima, e que ele foi por causa da crítica do Cobrusli, e que ele achava que não ia ser essas coisas, e que na hora que ele chega, que ele entra, que ele vê Caetano e Gil junto, Caetano e Chico junto, que ele senta perto deles e fica ouvindo o comentário deles sobre o show. Os caras amaram, porque Caetano os dois já tinham visto no aniversário da Gal, lá no Café com Seta. Então você acha que a questão comercial do Raízes aí não ter dado aquela grande estabilizada foi um pouco do emocional de Charles na época, né? Foi assim, a saída de Tino desestabilizou o Raiz, tá? A gente ficou de veras, nós não conseguimos fazer. Cara, o irmão da Ângela tocava violão, conhecia todas as músicas do Raiz. Ele foi para o Rio, a gente estava ensaiando, ia fazer show no Opinião. Ney estava ensaiando o disco dele, o primeiro disco dele no Opinião. Ney deu uma força. Gente, vocês conseguem. Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso. Vocês conseguem, vamos. Não deu. Teve várias vezes almoçar na casa de Ney. Almoçar, jantar, porque almoçar ele estava dormindo. A gente terminava o ensaio, ia com ele para a casa dele jantar. Tal. Várias vezes isso aconteceu. Mas não rolou. A gente estava realmente assim. Joba, e aí o seu disco vira totalmente para a questão da... Cultural. Volta a estudar? Intelectual. Lá no noviciado em Campinas, tinha uma biblioteca maravilhosa, cara. Eu li Noviciado do Colégio Marista em Campinas. Noviciado Marista em Campinas. Eu li Marx, eu li Weber, que os dois sociólogos, né? Eu li os antropólogos, Durkheim, Marcel Mauss, Malinowski. Cara, eu me encantei pelo esse povo, sabe? E aí, como eu já tinha aberto minha cabeça para o Norte de Minas, para a cultura Norte de Minas. Porque estava lendo Grande Sertão Veredas. Eu tinha conseguido ultrapassar as 40 primeiras páginas de Grande Sertão Veredas, que eu continuo achando um saco. Quando Guimarães Rosa fica discutindo se Deus existe ou não existe, se o diabo existe ou não existe, eu acho aquilo um saco. São 40 páginas. Guimarães Rosa, que me perdoe, mas assim, teve uma época que tava demais, cara.
que qualquer citação acadêmica, qualquer coisa, era tudo Guimarães Rosa, tinha virado, como é que fala? Virou clichê, né? Continua. Continua, né? Continua. Ave Maria. Assim, transformar a obra num, sei lá. Agora estão transformando o livro de Ucho, Escrituras Catrumanas, nessa coisa. Ave Maria. Vou te falar, viu? Você leu Escrituras Catrumanas? Não tive o prazer ainda, vou ler. Vou te dar. Tá. De hoje Vou te dar um exemplar. E aí, beleza. Aí você vai pra academia. Leu essa turma toda aí. Aí eu volto, saio do seminário, saio do noviciado, que não deu certo. O pessoal fez sua cabeça, os Não, sociólogos... não foi. Eu fui ficando... Eu fui ficando desencantado com a vida católica, sabe? Com o catolicismo. Não foi nem com os noviços, com os maristas, porque eu adoro os maristas. Eu sou formado, sou um marista, formado pelos maristas. Porque você tentou ser padre 2 vezes, depois tentou ser irmão marista. Eu sou padre marista. diocesano, padre premonstratense e marista depois. Aí eu fui perdendo o encanto, porque na época do Raiz eu era ateu, tá? Tinha ficado ateu. Aí, voltando para Montes Claros, tal, não sei o quê, aí estava a Pastoral de Juventude, entrando em Pastoral de Juventude, começa a formação da Pastoral de Juventude de Montes Claros, eu vou fazer parte disso, porque eu estudava no Colégio São José, e trabalhava na secretaria da catedral. Vou acabar entrando nessa coisa do catolicismo, saio, não dá, né? Eu falei com o superior lá do noviciado, não dá. Sabe assim, acabou. Aí fui fazer vestibular. Fiz vestibular. Fui assistir umas aulas no curso de Ciências Sociais da FAFIL. Cara, eu sabia mais do que o professor que estava dando aula lá. Falei, não vou fazer Ciências Sociais aqui. Eu queria fazer antropologia já. Não vou fazer aqui. Porque não sabe porra nenhuma, eu sei mais que eles. Aí eu fui para Belo Horizonte fazer faculdade. Passei, aí você estudou lá na Universidade Federal? Na Federal, na FAFISH. Fiz Ciências Sociais lá. O professor mais próximo de mim queria que eu fosse para Berkeley fazer mestrado lá. E eu, como tenho ojeriza aos Estados Unidos, sempre tive ojeriza aos Estados Unidos, eu enrolei. Vim trabalhar para a eleição de Tadeu, em 82. E aí ficou de que eu iria trabalhar na cultura de Montes Claros, pediu para me pensar uma política de cultura de Montes Claros, pensei, foi engavetado, e aí fui trabalhar nas setas, fui para Rio Pardo de Minas e lá tinha que fazer um diagnóstico do município. Setas, aí eu tenho que fazer o glossário aqui para a galera. Setas é a antiga Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Governo de Minas. E que você foi trabalhar no que era um lugar de sociólogos, começou a contratar muitos sociólogos, né? Projeto Nordeste. Nordeste. Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. Eu fui para Rio Pardo de Minas, a gente tinha que fazer um diagnóstico do município e meu diagnóstico acabou sendo muito mais antropológico. Mas tinha questão sociológica, tinha questão política, mas o foco era a antropologia. O acesso àquela época à pós-graduação era muito estricto senso, era muito difícil. Muito difícil. Mesmo a pós-graduação lato sensu, eu lembro, era difícil. Mas você foi fazer o seu mestrado e doutorado, você já estava quanto tempo já? Como é que foi isso aí? Bem, depois, quando o Nilton Cardoso entrou no governo, ele exigiu que nós, técnicos das setas, atendêssemos os cabos eleitoral dele lá. Um grupo, nós éramos 42 técnicos, 38 técnicos falaram não, fomos 38 demitidos, ficaram 4. Vim trabalhar na prefeitura com o Tadeu, né, o último ano do governo Tadeu, e Tadeu saiu, entrou Mário Ribeiro, foi pedido, né, por uma pessoa do grupo Tadeu que me demitisse, e Mário Ribeiro, Mário Ribeiro estava entrando, falei, não, ela é meu parente, deixa ela aí. Eu fiquei, né, porque... E você é parente de Mário Ribeiro? Nada, né? Uma tia-avó minha, Laudelina Maia, casada com Filomeno, é minha tia-avó. Ah. É por isso que eu sou parente, mãe.
Casada com Filomena Ribeiro. Casada Nome com de Filomena rua aí, Ribeiro. famosa. Sim. Aqui, a casa dela era aqui onde que é o Bradesco. Aí, ó. Bem, Marão. Marão, o maior Montes Clarentes de todos os tempos, Joba? eu acho. Você viu o livro que eu organizei dele? Cara, eu sabia coisa demais de Marília, mas eu foi impressionado com o que ele fez. Porque é o seguinte, Marão tem aquele paralelo, as pessoas falam, Darcy talvez tenha sido o mais famoso Montes Clarentes de todos os tempos. Agora, importância para a cultura, para os costumes, para o jeito Montes Clarentes de ser, para o progresso, Mário Ribeiro foi um cara, assim, marcante, né? Foi. Gente, Mário Ribeiro, para criar a Faculdade de Medicina, que ele é do grupo que vai criar a FAFIL, né? Depois vai criar a Faculdade de Medicina, vai ajudar a FADEC, vai criar a FAMED, e para criar a FAMED, ele sai conversando com os prefeitos. Daí, eles pagarem bolsa para estudantes, depois esse estudante ia para o... Ele está inventando o crédito educativo, né? Ia trabalhar no município, né? E ele teria seu consultório, mas a prefeitura teria o centro de saúde, onde que ele trabalharia e não receberia pelo centro de saúde. Porque ele já recebeu pela bolsa. Né? Participa Mário Ribeiro da criação do que é hoje o FIES, que é o financiamento estudantil. Participa Mário Ribeiro do que foi a criação do SUS. Do SUS. Como é que ele cria o SUS? Que é um papel, o papel de Mário na criação do SUS. Mário faz tanta coisa na vida que o papel dele na criação do SUS quando as histórias são contadas, fica para um segundo plano, mas assim, ele era fundamental porque ele tinha liderança. Teve um professor de uma universidade dos Estados Unidos que foi conversou com o Darcy. Darcy era ministro da Educação, né? Se era possível fazer um investimento aqui no Brasil. Darcy pega e põe ele para conversar com o Mário. Porque Darcy falava o seguinte: eu sou inteligente, mas Mário é muito mais que eu. Que ele só pensa para fazer. Inclusive tem um capítulo de um dos livros de Darcy que é quase todo dedicado a Mário, né? E que ele deixa essa visão. Aí visão. Esse médico veio para cá, e aí Mário Ribeiro propõe para ele, então, o seguinte: financiar. Cada município teria um ou dois postos de saúde na zona rural e um centro de saúde na cidade. Aqui vai ser a policlínica, lá do Alto São João, que depois virou a policlínica do Alto São João. O financiamento da prefeitura. Aí depois o pessoal lá em Belo Horizonte, do Partido Comunista, fica sabendo disso e cria o projeto Montes Claros de Saúde, que vai ser a base do SUS. Mas o SUS já estava criado aqui. É lógico que expandiu, né? Porque Montes Claros também era muito pequeno naquele período. Sim. Né? Quando eu falo que eu conheci Montes Claros com 36, a cidade com 36 mil habitantes, o povo fala que eu sou doido. Sou não. Bem, depois, Frigonorte, Corte Norte. Mário está por trás. Os cinemas, né? Cara, você saber que Teorema, o filme de Pasolini, estreou aqui em Montes Claros, porque a maior companhia de cinema do Brasil era de Mário Ribeiro. Então, os filmes estreavam aqui em Montes Claros, ou no São Luís ou no Cine Montes Claros. Montes Claros teve, meu filho está fazendo cinema, e eu fui na Unimontes, e eu fui participar do aula magna lá, de abertura do curso. Aí um pesquisador que estava dando aula, me perdoe, eu esqueci o nome dele, mas assim, ele estava falando justamente sobre a história dos cinemas de Montes Claros. Ô Joba, Montes Claros chegou a ter tantos cinemas quanto Recife, que é uma das cidades aclamadas mundialmente como uma das cidades que mais teve cinemas. Ou seja, Montes Claros era comparado ao Recife. Cine Olinda, Cine Ipiranga, Cine Montes Claros, Cine Coronel Ribeiro, Cine São Luís, de Mário Ribeiro. Cine Fátima e Cine Lafetá, de Euler Lafetá. 7 cinemas numa cidade que tinha 36 mil habitantes, 50 mil habitantes. Ou seja, consolidou também o nosso gosto por cultura aí, Sim, né? Não, já tinha, porque nós temos um gosto cultural que vem do legado cultural que nós temos. Né? Exato, mas assim,
Claro que isso, quando o cinema era o motor da indústria cultural, Veja, Montes Claros tinha 7 cinemas. os padres premonstratenses, né, chamados Padre Batina Branca, eles foram agentes civilizador aqui no norte de Minas. Eles montaram Euterpe Montes Clarense, Grupo de Teatro São Genesco, lá, Filha de Maria, Legião de Maria, Sagrado Coração, o jornal, os caras, orfanato, Colégio Imaculado, Santa Casa. Eles tiveram uma atuação aqui no final do século XIX, início do século XX, cara, que vai nos moldar de uma forma, não só Bocaiúva, Brasília, né, que chamava Contendas, né, de uma forma fantástica. Mas você perguntou a questão do mestrado e doutorado. Aí eu trabalhei no governo Maribeiro, no final do governo dele eu saí, porque Tadeu ia nos demitir, e Mário falou assim, sai que você fica trabalhando esqueci o nome do negócio lá. A gente recebia mensalmente, tinha que apresentar nota fiscal mensalmente. Tá? Entendi. Tânia e Ilva não quiseram. Ficaram um tempo sentados na porta da Secretaria de Administração porque Tadeu queria que demitir, não demitiu. E eu estava no meio e eu era o bode expiatório. Eu falei, estou fora. Trabalhei até o final do governo Maribeiro, mas saí junto com o Maribeiro. E estava dando aula já na FAFIL, no curso de Ciências Sociais. Não, primeiro na FADEC, depois FACEARTE, depois FAFIL. Aí criou, né, 89, cria a Unimontes. E e aí o que acontece? Com a criação da Unimontes, a gente se reúne para fazer um planejamento. A professora, o chefe do departamento, Márcia Bicalho, fazer um planejamento estratégico do curso de Ciências Sociais. Que a gente queria que o curso de Ciências Sociais ele se tornasse, construísse uma expertise intelectual. E aí a gente fez um planejamento de curto, médio e longo prazo. Curto prazo. Primeira revista da Unimontes são os cadernos de Ciências Sociais da Unimontes. Saíram do curso de Ciências Sociais. Saíram 2. Primeiro encontro de cientista social no Norte de Minas. Encontro. Primeira pessoa a sair para fazer mestrado, Sara Jane. E aí, Sara Jane vai, depois vamos embora, e aí a gente vai, aí eu vou fazer mestrado. Até chegar que o primeiro mestrado próprio da Unimontes sai do curso de Ciências Sociais e o primeiro doutorado próprio da Unimontes depois sai do curso de Ciências Sociais também. Sai da medicina. O doutorado foi da medicina? Ciência da saúde, e depois, mas tem o doutorado hoje, né, de desenvolvimento social, não é isso? Tem. Que é mais fácil sair doutorado na medicina que nas ciências sociais. O rigor nas ciências humanas é maior. Aí, eu fazendo mestrado e doutorado na UNB, ao mesmo tempo eu era formado para criar um programa de pós-graduação aqui, tá? Toda hora, reunião, a secretaria me chamava, não sei o quê, porque nós temos uma dívida com o Darcy Ribeiro e nós vamos pagar essa dívida através de você, que você vai chegar lá, você vai criar um curso de antropologia, um mestrado de antropologia. Esse nunca vai sair. Porque aqui é um buraco negro, o Norte de Minas é um buraco negro para explicar o Brasil. Tá? No mestrado você pesquisou o quê, Joba? Eu pesquisei a comunidade, uma comunidade catingueira, lá em São João da Ponte. Minha ideia, como eu trabalhando nas setas, eu já conheci os catingueiros, conheci os geraizeiro, veredeiro, indígena. E tinha que o Norte de Minas, por conta da junção dos três biomas, e a transição entre eles, cerrado, caatinga arbórea e caatinga arbustiva, e floresta tropical úmida, hoje chamada de mata seca, você tem a forma de apropriação que historicamente foi feita do meio ambiente, vai gerar um modo de vida que o que é comum em todo mundo é agricultura e pecuária, criação de gado, solto. Mas tem diferença. Nos Gerais é uma coisa, na Caatinga é outra, na Vereda é outra, na Vazante é outra. E, inclusive,
A mentalidade deles é diferenciada. Aí você foi estudar isso aí. E aí, como eu fui estudar Caatinga, uma comunidade catingueira, e escolhi São João da Ponte, uma comunidade catingueira de São João da Ponte, chama Brejo dos Crioulos. E aí eu descobri a questão quilombola. Eu fiquei 6 meses lá estudando. Foi a partir da sua pesquisa que depois foi reconhecido o quilombo de Brejo dos Crioulos, né? Sim. Não só ela já tem mais de 200 quilombos reconhecidos no Norte de Minas. Sim, mas o Brejo dos Crioulos eu acho que foi o primeiro, né? Foi o Brejo dos Crioulos e Gurutuba. O Gurutuba. Porque o Gurutuba, o Aderval Costa Filho, que é daqui de Montes Claros, ele ia fazer doutorado, ele tinha feito mestrado estudando os índios Pareci, ia fazer doutorado estudando os índios Pareci. E isso transforma a vida da comunidade, né, Joba? Porque o pessoal começa a receber um outro nível de investimento público. Sim. E ainda mais que Lula criou o programa Brasil Quilombola, que mudou significativamente essa coisa. Sabe? E tudo isso a partir, pontapé inicial, com uma pesquisa sua. Unimontes. A partir da Unimontes, mas assim, tinha a cabeça ali, né? Você tá modesto. Agora eu vou falar de outra coisa. Aí, depois, eu ia estudar uma sociedade indígena no Brasil, na divisa do Brasil com a Venezuela, porque é um grupo indígena que eles têm uma autonomia. E aí eu já sabia que o Norte de Minas já havia tentado se separar de Minas Gerais, de Minas, umas 30 vezes. Depois eu descobri que são 36. 30 vezes. E não consegue. Por que não consegue? Por que um grupo indígena com 4.000 pessoas consegue ser autônomo? Todo o povo, os índios, os membros do grupo, estudam em Harvard. Forma lá e volta para a aldeia. O pessoal, assim, eu fiquei completamente pirado, encantado com eles. E aí, por incompatibilidade de gênio com a orientadora, eu ia largar o doutorado. Uma professora que tinha estado aqui em Montes Claros, num grupo para discutir o sertão, que a gente articulou aqui, ela propôs que eu não saísse, já tinha 2 anos, mais de 2 anos que eu estava no doutorado, que eu fosse estudar algo que eu já vinha estudando. E o que é que eu venho estudando? Eu falei assim, sertão. E aí ela tinha criado um grupo para estudar o sertão, mas esse grupo que estudou o sertão no pensamento social brasileiro. E aí ele vai formar um novo grupo, e esse grupo vai estudar não mais o pensamento social, não mais o sertão, o sertão real, não o sertão ideal, sabe? Ô, Joba, só que aí o seguinte, no seu doutorado... Eu estudo a identidade nossa. Você começa a estudar a identidade nossa e descobre lá que Minas Gerais, em vez da história que vinha sendo contada há séculos, não nasceu em Mariana. Nasceu em Mariana. Na região dos Ouros. Mas nasceu na antiga comunidade de Morrinhos, Matias Cardoso. E aí, o belo dia... A ocupação do território atual do norte de Minas Gerais começa aqui no norte de Minas, São Francisco. E isso mudou. Mas Minas Gerais, e até o nome diz Minas Gerais, começa em Mariana com a descoberta do ouro. Só que já tinha 40 anos que aqui estava sendo ocupado. Né? As fazendas já estavam instaladas. Vendia comida lá para o Recôncavo Baiano. Quando descobre o ouro, vai inverter e vai abastecer de alimento Minas. Né? Aí no ano de 2005, isso aí eu já tenho uma recordação clara e cristalina, vou para Matias Cardoso com um projeto que se chamava Expresso Gerais, que era um projeto da Secretaria, Expresso Piqui, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Montes Claros. Saudoso Paulinho Ribeiro, seu compadre na época, o secretário. Num salãozinho apertado lá, não sei o que era aquilo, se era um salão comunitário de igreja. Era um salão comunitário. Era um salão comunitário. Da Pastoral. Estou eu prestando atenção na sua palestra. E você cria o Movimento Catrumano. Não, tinha acabado de ser meu professor da graduação. E eu, gente, o que Joba tá falando aí é uma coisa que muda a história do Estado. Se Minas Gerais começa aqui,
nós temos que reivindicar esse ato fundante para cá. Aí tá vendo quem é que cria o movimento catrumano? Aí nasce esse movimento catrumano. Paulinho ficou muito entusiasmado na época, só que Paulinho queria fazer a invasão catrumana. E eu chamo ele na responsabilidade, eu falei, Paulinho, se nós fizermos a invasão catrumana, sabe o que vai acontecer? Pô, vai falar que a gente é doido e tal. Esse negócio já tá lá desde 1700 e lá vai cacete, sendo comemorado em Mariana, etc. Por que que a gente... Por que a gente não faz o movimento catrumano, que é uma coisa mais light, mais política, né? E a gente, ao invés de reivindicar que muda, porque Paulinho falou, não, nós temos que mudar o aniversário do Dia de Minas, que é feito lá em Mariana, com entrega de medalha e etc., para Matias Cardoso, eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, o Dia de Minas deixa lá para eles. Dia do Estado de Minas. E a gente cria... Era um dia, um ano lá e um ano aqui. Isso. E aí eles não aceitaram. E a gente cria o Dia dos Gerais, aqui na região. E aí você deu a sugestão para que esse Dia dos Gerais fosse no dia 8 de dezembro. Que era o documento que a gente tinha, né? E que também é o dia Nossa, Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, que é a padroeira da própria Matias Cardoso. Tem Montes Claros. Tem a questão a maioria das cidades aqui, a Imaculada Conceição é a Tem a questão da igreja de Matias Cardoso ser uma igreja muito antiga, talvez a mais antiga do estado. A igreja, ela foi consagrada e teve a primeira missa no dia 8 de dezembro de 1695. O ouro foi descoberto no dia 16 de julho de 1696. Para aquela igreja estar em pé, 7 meses antes da descoberta do ouro, é porque aqui já tinha muita coisa, né? Você tem orgulho desse movimento catrumano, Joba? Nossa, quem não tem, cara? Não é só eu, não. Todo mundo tem. Agora, quem cria o movimento catrumano é você, tá? Você chega encantado, convence seu pai e na estrada, voltando, você convence Beatriz, filha do prefeito de Patis. Que era o presidente da AMANS na época. Que era o presidente da AMANS, aí você cria... Paulinho, trabalhava com Paulinho, João Rodrigues, aí reúne lá. Pegamos sua pesquisa e criamos a revista Verde Grande e lançamos nela. E aí não foi isso? Né? Foi um negócio legal. Então, foi assim, muito legal. Cara, veja, alguma forma, você mudou a história de Minas Gerais. A história hoje do Estado tem que ser contada de outra forma. E aí o seguinte... vem sendo contado. E muita gente jovem, porque hoje, nas universidades, essa questão consolidou, principalmente aqui, né? E aí o seguinte, a pessoa pegou o geraizeiro, que era uma questão agrícola, um modo de vida agrícola. Do grupo lá que fica nos Gerais. Isso aí, tinha um grupo específico. Nas Chapadas. E que nós pegamos a licença poética e começamos a nominar de geraizeiro todo cidadão vivente nessa região, porque é o seguinte, Minas Gerais não é porque tem Minas e os Gerais. Nós fizemos essa deliberada separação para poder ficar uma coisa simbólica, né? Que Minas Gerais se referia à mineração generalizada. Mineração, isso aí. Minas Gerais. Texto daquele período de aí foi uma coisa que não foi pesquisa, mas que foi invenção. E aí... nós inventamos Minas Gerais para a vida pastoril. Chamavam o interior do Brasil de Campos Gerais. Os Campos Gerais. E aí tirou os campos, ficou os Gerais. Aí naquela nós, então, as Minas lá... E os Gerais aqui. Não, e eu já com a cabeça fervilhando, vai PC com Maíra passar aquele negócio, casal que casou grávido, novo, né? Aliás, a gente nem casou, juntou e mora junto até hoje, 20 e tantos anos. Mas aí nós fomos pro Uruguai, cara. E fomos conhecer uma colônia lá, Dani, que chama Colônia de Sacramento. E aí tinha um guia, Mujica era presidente na época... Os guias eram professores que faziam um extra lá e tal, país vivendo sob uma lógica socialista, os caras muito legais. Aí o cara tá contando uma história que era o seguinte, olha, tem alguém de Minas Gerais aqui? Aí Maíra não levanta o dedo, não, pega mal não, senão vai acontecer alguma coisa com a gente aqui. Não, fiquei meio assim, aquele negócio. Cara, pois é, o gado que alimentava Colônia de Sacramento e, por consequência, o Uruguai... Aí ele falou bandoleiro, foi a expressão que ele usou em espanhol. Chegava aqui, em 1700 e alguma coisa, conduzida, liderada por um bandoleiro que se chamava Matias Cardoso de Almeida. Eu falei, gente,
Matias Cardoso vinha puxando esse gado. Eu falei, eu sou de lá. O pai do Matias Cardoso. Aí ele falou, vinha puxando esse gado da Bahia pra cá. Ele falou, não, vinha roubando. E pra nós, como nós, ele era professor de história, como nós temos esse negócio, né? A gente é nordestino, então nós não estamos nem aí. Os nossos anti-heróis, até porque nós somos, Joba, de uma população tradicionalmente oprimida, né, cara? Sim. Então é o seguinte, pra nós, não sei se pra você, mas pelo menos pra mim não é. Não acho Lampião bandido, ele é no máximo um anti-herói. Padre Cícero pode ter feito o rolo que for, Antônio Dó, mas são, assim, pessoas que são fundamentais, Saluzinho, para a formação da nossa origem, né, cara? Sim. E Matias Cardoso, por mais que, tipo assim, os bandeirantes da época... o mercenário... Não, bandeirante não. Que bandeirante é uma palavra criada pelos intelectuais paulistas no início do século XX. Para poder dar a São Paulo aquela coisa. Porque a história do Brasil que nós estudamos é a história do Brasil contada pelos paulistas. Isso aí. E aí eles falam dos bandeirantes. E hoje eu não chamo eles mais de bandeirantes. É proto-fundador, é nosso pai fundador, Matias Cardoso e o bando dele, né? Mas eram mercenários. Isso aí. Eram bandidos. Um bandoleiro. É. Talvez. E o pai dele, que também chamava Matias Cardoso de Almeida, é ele que faz esse trânsito de gado. Um Lampião quase 300 anos antes, né? Um cara contratado para poder... 300 anos depois. Não, tô falando antes. Matias Cardoso, antecedeu, anos, sim. Né? É. Antecedeu ali. Sim. E veja, como a riqueza, quando eu digo que nós somos um buraco negro, para explicar o Brasil. Você tem aqui no norte de Minas o encontro de na formação, duas correntes civilizatórias. A sedentária, nordestina, e a expropriatória paulista, que se cruzam e se chocam aqui e que ficam cruzadas. Né? 150 anos depois... chega a cartorialista. Preciso falar de onde? Verdade. De Minas. E aí nós já temos nossa cultura formada, aí chega o cartorialismo mineiro. E até início, metade do século XX, nossas relações continuavam com a Bahia. É isso aí. Com Salvador. Depois com a Sudene, depois do regime militar, que a gente começa a virar. Quando eu tô na Bahia, eles falam que meu sotaque é mineiro. Quando eu tô em Belo Horizonte, eles falam que meu sotaque é baiano e assim vai. Aí o seguinte... Não, você não fala que o seu sotaque é baiano, não? Mas assim, aí começa o ridículo, eu começo a apelar. Eu não gosto desse tipo de coisa não, entendeu? Muita frescura pro meu gosto. Ô Joba, 2025... Eles não dizem que o pessoal do interior da Bahia é baiano. Pois baiano é só o pessoal... lá da Bahia, Salvador, da Bahia Todos Recôncavo, Santos, da Bahia etc. Todos Santos. Que o pessoal, principalmente o pessoal daqui do Sul, é baiano. Porque você já viu o Elomar falando que ele é norte-mineiro. Que a cultura deles é a mesma cultura nossa. Verdade, a comida... Até a musicalidade. Ô Joba, mas aí o seguinte, nós aqui conversando, jogando conversa... Mas então o seguinte, você foi dar devolutiva para a população de Matias Cardoso da pesquisa que você fez com eles em 2005. Sim. Imagino que você tenha apresentado os créditos ali nesse ano também. Não, em 2003 eu já tinha levado a tese para eles lá. 2003. Que eu defendi a tese em 2003. Então, sua tese é de 2003, o movimento Catrumano é de 2005, nós estamos em 2025, comemorando agora 20 anos do movimento da Catrumano. Reescrita da história do estado de Minas Gerais. Foi... Um bando de Catrumano do norte de Minas. Maravilhosos. Obrigado pela parte que nos toca. Né? É isso aí, cara, que coisa legal. Mas a gente é um povo maravilhoso, cara. Nós temos uma paisagem múltipla, maravilhosa. Nós temos um povo maravilhoso, uma música maravilhosa. Cara, nós somos maravilhosos. Com todos os defeitos. Tem uma cidade... Não tem defeito. Tem uma cidade mais legal do que Montes Claros, é difícil. Compacta, sim, uma cidade que tem tudo, que a pessoa... É uma cidade legal, mas também é uma cidade terrível. Sim, como qualquer cidade. Como qualquer cidade, mas é nossa, né? É nossa. É aquele negócio, bater em Montes Claros só nós. De fora aqui, de jeito nenhum. Você vai bater na sua pra lá. Ô Joba, só pra gente poder finalizar, cara, porque assim,
Senão aqui é conversa para terminar 10 horas da noite e eu tenho que falar com você sobre um assunto muito importante. O negócio é o seguinte, a nossa grande riqueza aqui, mais do que tudo na nossa região, é o caldo de cultura que formam os nossos povos e comunidades tradicionais. Nós temos 9 povos e comunidades tradicionais que são específicos da gente e dificilmente nesse país inteiro, mesmo considerando as regiões norte e tal, nós vamos encontrar culturas tão diversas. Porque quando eu estou falando de povos e comunidades tradicionais, as pessoas ficam associando só a civicultura e a meio ambiente. E é muito mais do que isso, né? Cultura, sociedade, etc. Território. E para proteger isso, estão sendo propostas as criações de RDS, que são Reservas de Desenvolvimento Sustentável na nossa região. E há, neste momento, uma campanha muito grande contrária, motivada por 2 coisas, na minha opinião. Uma, fake news pura e simples. Ou seja, pessoas interessadas, grandes latifundiários, grandes empresas do agronegócio que estão preocupadas com o seu próprio lucro, grandes empresas multinacionais da mineração, pagando e estimulando fake news para que as pessoas das comunidades se sintam apreensivas com as RDS e convencendo-as de que a partir da formação da RDS não pode fazer mais nada. Vai ser um santuário natural, intocado, que você não pode produzir, que você não pode fazer absolutamente nada. Sendo que está vendendo essas pessoas de uma maneira muito covarde que é o seguinte, a sua terra tem minério. Você pode ficar rico e a RDS, que a ICMBio está querendo fazer, ICMBio, Instituto Chico Mendes, vai te deixar pobre. Quanto que, na verdade, a gente sabe que esse país, como bem diz Raimundo Fauri, que eu cito no início e volto a citar no final, o Brasil ele não é capitalista. O Brasil é patrimonialista. E você acha que no Estado patrimonialista vai deixar seu mané, que tem um minério na terra dele, progredir com esse minério? Ou vão comprar de seu mané, vão tomar dele a qualquer preço? Como houve, por exemplo, até uma lá mesmo, lá em Rio Pardo de Minas, etc., uma operação da Polícia Federal, porque estava sendo feito justamente isso, pessoas foram presas, passando propriedade de terra a R$10.000 e sendo revendidas, né, para multinacionais por milhões, gente enriqueceu e gente foi presa. Então, a RDS protege um pouco esse tipo de movimentação. Queria que você falasse muito rapidamente sobre essa discussão e sobre por que ela foi desvirtuada, para a gente poder encerrar aqui. Você vai ter que voltar mais vezes, porque, infelizmente, o papo aqui é só de 1 hora e assim, é a conversa muito rica, com muito assunto. A gente vai. Então, este problema da RDS nós temos que abordar. Eu não queria terminar sem falar dele. Eu vou ser bem homeopático. A RDS, ela começa a ser pensada e solicitada ao IBAMA em 2002, pelos geraizeiros de Riacho Machado. A prefeita Domingas, mãe do atual prefeito, em 2003, por conta da criação do Brasil Quilombola, ela cria o Quilombo de Peixe Bravo. Nos anos 70, os Pulu e o grupo dele, de grileiro de terra, toma as terras da região para vender para eucalipto. Que houve uma grilagem de terra muito grande nesse período, terra pública, devoluta, a grilagem chamada também grilagem judicial. Em 2013, começa a possibilidade de fazer o relatório antropológico do Peixe Bravo. E o INCRA fez um assentamento agroecológico em Riacho Machado chamado Tapera. E a ideia da RDS vai crescendo. Há um grupo de estudo chamado Instituto Prístino, que trabalha com mineração, essa coisa. Eles fazem um estudo do Vale do Verde Grande, do Vale Peixe Bravo. E o Vale Peixe Bravo
é um patrimônio da humanidade, não é só patrimônio nacional, não. Existem pinturas rupestres lá que só existe lá. Não existe em nenhum outro lugar do mundo, porque quimicamente o material que eles usaram para fazer as pinturas, reagindo com ferro, vai dar uma outra coloração que até brilha. É fantástico. Tem grutas imensas que tatu gigante, bicho preguiça gigante do período pré-histórico usavam. O bicho preguiça afiava as unhas, chamada paleotocas. Só existe no tamanho que existe. Só existe no Brasil, lá. E existe um geossistema ferruginoso muito grande. E na área da RDS, 30% desse geossistema ferruginoso ficaria protegido porque está protegendo o patrimônio da humanidade. E o quilombo de Peixe Bravo. 70% eles vão minerar. Só que existe uma organização criminosa que tem políticos, fazendeiros grileiros de terra, mineradores ilegais, é um bando que estão ameaçando as pessoas das comunidades e forçando elas a recusarem a RDS. Ou seja, de uma área de 100% de possibilidade de mineração, está sendo protegida só 30%, e esse pessoal vai poder minerar em 70%. Em 70%, mas não, eles querem tudo. E essa área de 30%, ela já é pública. Sim, ela é pública. Terra não pública. É uma área privada. É terra pública. Ou seja, não vai ter... Eles estão privatizando agora, né? Então não vai ter dentro dessa área prejuízo material para qualquer trabalhador colono que seja. Não, e RDS só pode morar dentro da RDS comunidades tradicionais, para a preservação do modo de vida deles. E sendo que eles podem manter a civicultura, a agricultura de subsistência, pecuária. Tudo. Até a própria mineração, se for o caso, né? Ou não? Não, mineração não. Mineração também é uma atividade muito predatória. É uma atividade que necessita de escala e essa mineração pequena você não tem, sabe? Mas, Joba, pelo que você está vendo aí, é claro que o povo de luta, etc., mas você acha que a guerra de opinião já está perdida? Lá na região, sim. Agora, aqui, não. Tem uns exocéticos que nós estamos para soltar aí, tá? Entendi. Soltar não só no Brasil, soltar fora também. Internacionalmente. Internacionalmente, porque é um patrimônio da humanidade. E então, aí, o que a acontece? Humanidade tem que tomar conhecimento do que está acontecendo com o seu patrimônio. Pesquisem mais esse assunto, viu, gente? Principalmente as pessoas interessadas em meio ambiente, e ouçam todas as versões, porque há uma versão que está muito predominante e que, pesquisando mais a fundo, não é a versão essencialmente correta desses fatos, para não dizer outra coisa. Ô, Joba, bom demais você estar aqui, cara. Obrigado. Nós vamos ter que marcar mais vezes. Essa conversa foi excelente. Eu pensei comigo, eu falei, gente, nós vamos falar um pouquinho de Joba, depois nós vamos falar de mundo, de outras coisas, mas assim, nem deu para falar de muito, porque a sua história em si já é muito rica. E vai voltar para que nós possamos falar de outras coisas aqui, porque isso é muito legal. Tá bom? Tá. E um abraço pro seu pai. Eita, meu reitor predileto. Ele gosta muito de você. Tem muita admiração. Foi um entusiasta também, um cara que pegou no boi do chifre, colocou a estrutura daquela universidade para mudar a história de Minas Gerais, esse episódio do Movimento Catrumano. Que abre a possibilidade de ir diminuindo a cultura de colégio da Unimontes e a construção de uma cultura verdadeiramente universitária. E eu tô tentando marcar, bicho, um podcast com ele, para ele contar as histórias dele, ansioso. Eu acho que ele tá com medo, sabe de que é? Na eletricidade? É de ficar sentado 1 hora. Pouco. Ele não consegue, eita. Ô, gente, esse foi Joba Costa, viu? 24º episódio desta temporada do PCcast. Trabalhos magníficos da El Rey Labs. Quer fazer um podcast? Traz pra cá que a galera aqui é show. Um abraço, até semana que vem.